Sou Maria Paiva, né? E estou voltando aqui com mais um áudio, né? Bom, nesse áudio eu queria falar sobre o que tem acontecido muito em nosso meio, que é o quê? O falso evangelho sendo pregado. Um evangelho que não há cura, não há libertação, não há salvação, não há convenção, né? Que é só o que a gente vê hoje em dia. Em igrejas cheias de ovelhas com carrapichos, ovelhas que nunca largaram o mundo para servir a Jesus, mas que até quando vão para a igreja, levam o mundo com eles, né? No corpo, na cabeça, enfim. Nunca foram libertos verdadeiramente do mundo, né? Daí já alerta um barulhinho, porque eu tenho duas crianças aqui que não é nada fácil, fala o tempo todo, deixa qualquer um doido, né? Então, mais foque na mensagem, né? Bom, Paulo, falando com os cristãos, ele vai dizer, né? Paulo vai dizer aos anciões da igreja de Éfeso, né? Em Atos 20, no verso 30 e 31, a respeito disso, do que naquela época já acontecia, né? E que hoje tem se tornado mais popular e tem ocorrido muito mais naquela época. E Paulo ele já advertia os cristãos, anciãos da igreja primitiva a respeito disso, né? Então, vai dizer Paulo aos cristãos da igreja de Éfeso: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Paulo ele vai dizer nesta passagem, né, que ele está advertindo eles a não se desviar daquilo que foi dito, daquilo que ele havia pregado, porque ele diz que surgiriam muitos que fariam ali, falariam coisas que não estão conforme a palavra, enfeitariam a palavra, enfeitariam o evangelho para trazer pessoas para si, mas que eles lembrassem dos ensinamentos de Paulo e não se desviassem deles, porque por 3 anos ele os admoestava, né, falando sobre isso, porque ele falava pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos inspira a falar até mesmo aquilo que ainda não aconteceu, ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. O Espírito Santo, ele nos leva a falar isso, né? Eu mesmo sou prova disso, eu já entreguei muito recado a pessoas mandadas pelo Senhor, de coisas que não tinham acontecido, mas o Senhor mandou dizer que aconteceria, e aconteceu, porque o Senhor, ele ainda fala hoje, né? Quem diz isso, que Deus, ele não fala, que nenhum ser humano tem a capacidade de falar do que vai acontecer no futuro, é porque nunca soube o que tem em si o Espírito Santo. O Espírito que sabe o passado, o presente e o futuro. E pode usar qualquer um para falar a respeito daquilo, né? Ainda que seja o futuro, mas falar. Então, nós temos visto isso muito. Diversas pessoas enfeitando o evangelho, entregando uma palavra enfeitada, que não está de acordo com a Bíblia, para quê? Para atrair pessoas. Você vê que as igrejas onde não há doutrina, onde a palavra de Deus não é pregada, ela atrai muitas pessoas, como Paulo estava dizendo, que fariam isso, que falariam maldosamente, que não andariam conforme a palavra, para atrair pessoas para eles, para desviar o foco deles, dos discípulos, né, do que foi ensinado pelos profetas, pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, e trazer para si, que é o que está acontecendo hoje, né? Igrejas que até faz shows, até faz peças de teatros ali, mas de que adianta, né? Se não prega a palavra, né? Faz ali espetáculo todo, coisa bonita, falando do amor de Deus, mas não tem doutrina, porque as igrejas que têm doutrina, ninguém quer ir. Ninguém quer ir. As igrejas que têm doutrina hoje estão vazias. 5, 10 pessoas, né? Mas a igreja onde a doutrina não é pregada, onde até palhaço é levado para fazer palhaçada, elas estão cheias, porque Paulo já falava, fariam coisas maldosas, falariam maldosamente e se desviariam da palavra para atrair pessoas para si, né? Hoje em dia, se uma pessoa vai numa igreja que prega doutrina, só vai uma vez, não quer ir mais, né? A nossa igreja ela é uma igreja que tem poucas pessoas porque ela prega a doutrina,
né? Ela prega que é feio falar palavrão, ela prega que é feio mentir, é feio andar enganando. Tudo isso ela prega. E as pessoas que não querem mudar, que não querem ser mudadas, que aceitam Jesus, mas permanecem do mesmo jeito, ela sai da igreja a qual prega que é necessário mudança. E vai para uma onde eles pregam que Deus só quer o coração e pronto. O coração é o que importa. O corpo, o que a boca fala, o que o corpo fala, não tem importância. Deus quer o coração, né? Ou seja, estão enfeitando a palavra, né? Tem irmãos que, se a pessoa for pregar na igreja, levar a doutrina, não pode dizer, eu vou pregar isso. Ah, mas não pode dizer isso, irmão. Se disser isso, os irmãos vão embora. Dão um microfone para qualquer um fazer a liceninha, pregar falando de dízimo, pregar falando disso, do amor de Deus, daquilo outro. Mas não quer dar um microfone para ninguém pregar uma doutrina, para ninguém dizer tome vergonha na sua cara e mude, porque o evangelho tem que fazer a diferença, porque ser cristão tem que fazer a diferença, né? Não é ser cristão mudando, que leva o mundo no corpo e na cabeça, que não faz diferença nenhuma, que a pessoa olha para aquela pessoa e é a mesma coisa do mundo. Tá ali um mudando dizendo que foi boa a festa e o outro quer crente dizendo que também foi maravilhosa a festa. Não há mudança nenhuma, né? Ou seja, é um evangelho enfeitado, mas é um evangelho que não cura, que não liberta e que não salva ninguém, nem fisicamente, quanto mais espiritualmente, né? As igrejas de hoje em dia estão ali preparando ovelhas. É igreja com 200 pessoas, 300, 400, 500, até 1000. Mais 1000 ovelhas cheias de carrapicho. Que nunca foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus. Que nunca deixaram seus pecados nem nada para servir a Jesus. Porque prego que não preciso. E para Jesus mais vale uma ovelha limpa, com o sangue dele, tendo deixado o mundo e todas as coisas do mundo e se convertido dos seus maus caminhos, como a palavra sempre mandou e até hoje manda, se converter dos seus maus caminhos, do que 200 ovelhas que nunca se arrependeram de nada, né? Que eram lobos quando estavam no mundo e quando entram na igreja ficaram pior. Paulo estava advertindo a igreja contra isso. E hoje isso tem acontecido. Os próprios irmãos que quando a gente vai pregar uma doutrina, isso não pode ser falado. Eu já dei carão em muitos. Porque quando Jesus ele me chamou, eu disse ao Senhor que eu queria ser usada pelo Senhor, né? E aquilo que o Senhor mandasse eu dizer, eu diria. Ainda que não gostasse. Né? E muitas vezes Deus ele manda dizer as coisas, a gente tem que dizer o que Deus manda. E muitos irmãos dizem, mas não deve dizer isso aí. Eu já dei muito caramba, disse assim, olha, eu fui chamada para servir foi a Jesus. Eu fui chamada para dizer é o que ele manda, não é o que pessoa manda, né? Então eu vou dizer é o que o Senhor ele manda dizer. Não é o que você está dizendo que eu acho que eu devo dizer, não, é o que ele manda, porque a palavra dele está acima da sua, né? Já calei muitos por pregar a doutrina, né? Foi por pregar a doutrina que certa vez eu fui humilhada por uma irmã dentro da igreja porque preguei a doutrina de que é feio, é horrível para a igreja de Jesus a pessoa dar a paz do Senhor a outra pessoa, olhar para a pessoa, se sentar do lado e ser intrigado. Isso não agrada a Deus. E mostrei na própria palavra, a palavra dizendo que a igreja ela tinha que ser unida. Porque quando acontecesse ali algo que precisasse usar de autoridade da igreja, a igreja não ia ter autoridade, porque o inimigo ia envergonhar. Porque quando impusesse as mãos ali para expulsar o demônio de uma pessoa que se manifestasse endemoniado, o Senhor mandou dizer que o demônio iria apontar. Iria dizer quem és tu para querer dar ordem a mim, se és intrigado com teu próprio irmão. Esta foi a palavra que o Senhor mandou dizer. Né? E a irmã se levantou e ficou muito chateada, isso, aquilo, outra palavra foi para a igreja inteira. Mas enfim, hoje muitos não querem, né, aceitar a doutrina. E foi por causa dessa doutrina, e foi por causa de outras que vieram, porque nós somos 3 pregando a doutrina, e nós não damos mole, porque o que Jesus manda dizer, nós diz na igreja, né? E foi por nós 3 pregar a doutrina mesmo, que mete o chicote no lombo mesmo, para criar vergonha, ou fica dentro da igreja e muda, ou sai da igreja, né?
E como alguns não querem mudar, sai. E a irmã saiu, né? Agora, entre eles, as pessoas que elas fazem isso, que elas deixam de dizer o que Deus manda, que elas enfeitam a palavra e não pregam o que a palavra manda, o que Jesus mesmo pregava, sem se importar se iriam ficar com ele ou não, eles vão prestar conta diante de Deus. Né? Porque Jesus ele não dava mole, Jesus ele não enfeitava a palavra, Jesus não levava palhaço para fazer palhaçada, Jesus não levava teatro para fazer dentro de igreja, Jesus pregava o evangelho, aquela mesma palavra pela qual ao ser pregada. Pedro chegou para ele e disse: mestre, as pessoas estão indo embora porque o Senhor está pegando muito pesado com as pessoas. O Senhor tem que maneirar nas suas pregações. O Senhor está falando as coisas, as pessoas não estão gostando, porque Jesus estava falando que as pessoas tinham que se arrepender. As pessoas tinham que se converter. As pessoas tinham que deixar seus maus caminhos. Tinham que tomar uma iniciativa, servir a Deus ou ao mundo. E as pessoas começaram a sair. Não queriam mais saber das pregações de Jesus. E Pedro chegou para o Senhor e disse: Senhor, as pessoas estão indo embora porque o Senhor está falando muito pesado. O Senhor está pegando pesado com as pessoas. O Senhor Jesus fez o quê? Traz um palhaço para fazer palhaçada, né? Traz pessoas para fazer show de teatro. Jesus disse: tu quer ir com ele? Pode ir, porque eu vou continuar a pregar a palavra. Se quiser, pode ir, mas fique. Pedro, que não era besta nem nada, toda a vida foi inteligente, disse: Senhor, e para onde eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, Pedro dizendo: a palavra do Senhor é dura, manda a gente criar vergonha na cara, manda a gente mudar, mas ela toca e ela nos faz mudar. Eu não vou com eles não, Senhor, eu vou ficar aqui ouvindo a palavra do Senhor, vendo o Senhor meter o cacete no meu espinhaço, mas eu vou mudar e vou ser aquilo que o Senhor quer. Essa foi a escolha que Pedro tomou, mas os outros saíram. Por quê? Porque Jesus estava doutrinando. Jesus estava dizendo que era necessário abandonar a mentira, tudo aquilo que as pessoas faziam. É por isso que eles foram embora e deixaram Jesus. E hoje, muitos estão deixando de falar o que Jesus manda para falar o que as pessoas querem ouvir. Porque se falar o que as pessoas não querem ouvir, ninguém fica dentro da igreja. Porque as pessoas só ficam no lugar onde elas querem ouvir aquilo que satisfaz a elas, aquilo que deixa elas à vontade. E como a maioria dos líderes hoje não estão nem aí, nem para eles mesmos, quanto mais para a salvação dos outros, só se importam com dinheiro e com fama, de que a igreja vai estar cheia e tudo, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí se eles estão indo para o inferno levando um bocado junto. Eles querem é dinheiro, eles querem é fama. Ele não está nem aí para a salvação de ninguém. E vai prestar conta, diante de Jesus quando ele vier. Por ter feito do evangelho dele palhaçada. Uma palhaçada que não curou, que não libertou e que não salvou ninguém. Antes, levou para o inferno mais ligeiro e de forma mais vergonhosa. Que a forma mais vergonhosa da pessoa ir para o inferno não é nem estar no mundo. A forma mais vergonhosa da pessoa ir para o inferno é a pessoa ir para o inferno dentro da igreja. Essa é que é a forma mais vergonhosa. E o Senhor ele vai prestar conta com aqueles que eles não pregam a doutrina. Que eles não ensinam as pessoas como devem andar. Onde deve ir, onde não deve, o que deve fazer, o que não deve, o que deve falar. Porque só estão preocupados em fazer teatrinho, em falar isso, aquilo, outro. Mas onde ninguém vê cura, libertação, salvação, transformação, nem nada. E Paulo ele advertia os cristãos a terem cuidado com os que fariam isso, para desviar o foco de Jesus, da verdadeira palavra que cura, que liberta e que salva. Porque por 3 anos ele falava a respeito desta palavra, que eles haviam presenciado mudança, cura, libertação e salvação. Mas que o evangelho que seria pregado atrairia pessoas, mas não teriam nada disso. Então eles vão prestar conta. Por cada vez que diz que não é necessário mudar, Deus ele só quer o coração. Pode ir para a festa pular, pode mentir, pode fazer o que quiser. Você é livre. Jesus nos libertou. Jesus nos libertou para fazer a vontade dele, não a vontade do diabo.
Jesus nos deixou libertos para decidirmos servir a Ele ao diabo. Uma vez que eu faço o que o diabo manda, eu não estou servindo a Deus. Então, a palavra que tem que ser pregada é do jeito que Deus Ele manda, né? Os profetas, os apóstolos, eles nunca deram mole para a palavra. Eles nunca levaram teatro nem nada para fazer dentro de igreja para pregar a palavra. Do jeito que Deus mandava eles dizer, eles entregavam a palavra. Eles não estavam nem aí se o povo ia gostar ou não. Por que foi que os profetas foram mortos? Que os apóstolos foram mortos? Que o próprio Senhor Jesus Cristo foi morto? Porque fez o que Deus mandou. Porque falou da maneira como Deus Ele mandou falar. Foi por isso que eles foram mortos. Porque o povo não queria se converter e queria tirar eles dos seus caminhos, para que eles pudessem fazer o que quisessem, sem ter ninguém ali mostrando que era errado. Foi por isso que eles mataram os profetas, mataram os apóstolos e mataram até Jesus Cristo. Porque eles nunca fizeram teatro, eles nunca mediram palavras, nem enfeitaram. Eles simplesmente falavam do jeito que Deus mandava falar. E é isso que nós fazemos e devemos fazer, né? Porque se Deus Ele manda e a gente não obedece, nós vamos prestar conta com Deus. Não é com o homem que chega e diz, não diz isso porque o povo não vai gostar, mas é com aquele que mandou dizer e tem autoridade sobre o homem e sobre toda a criatura que é Deus. Por isso, da maneira como Ele manda dizer, a gente diz. Da maneira como Ele manda entregar o recado, a gente entrega. E acha ruim quem quiser, porque é pior para eles. Né? Como agora o Senhor está mandando um recado para os que fazem isso, né? Que crie vergonha na cara, que se converta verdadeiramente, que honre e que pregue a palavra que leva debaixo do braço e não a palavra enfeitada. Porque a palavra da Bíblia não é enfeitada. Não tem palhaço ali fazendo palhaçada. Não tem grupo de teatro fazendo teatro. Tem profetas pregando a palavra e sendo morto por pregar. Tem apóstolos pregando a palavra, sendo perseguido, torturado e morto. E tem o próprio Senhor Jesus Cristo sendo morto por pregar a palavra. Não tem teatro. Não tem ceninha de teatro para atrair ninguém. Tem a palavra sendo pregada. E aqueles que quiser aceitar vindo ouvir a palavra, né? E ali decidir mudar ou não. Então é da maneira como está aqui que ela tem que ser pregada, né? Porque o que foge disso nada mais é do que coisa falsa, inventada por homens para atrair pessoas, né? Criando um monte de ovelhinhas com carrapicho. Porque as igrejas que a gente não vê doutrina, tudo aquilo que o mundo faz, eles também fazem, né? Uma noite tá na igreja, lá, louvando a Deus, quando é no outro dia tá na festa. Tudo que tem tá lá. De que adianta? Que diferenciar? O mundo é o primeiro a escandalizar. Por quê? Porque as pessoas do mundo, elas têm em mente que as pessoas que servem a Deus, elas não fazem aquilo que o mundo faz. Então, se eu sou uma pessoa que eu digo servir a Deus e eu vou para a igreja e tem uma festa, eu vou, né? Aquelas pessoas vão ser as primeiras, aí vai, aquela dali tá fazendo o que aqui? Não é crente? Crente não anda em festa, o mundo é o primeiro a escandalizar. Jesus disse que sempre haverá escândalo, mas ai daquele porque o escândalo vier. Porque este vai pagar o preço, né? Se o escândalo vem pelo mundo, ai daquele. E se o escândalo vem por a igreja, ai daquele que escandaliza o nome do Senhor e envergou o nome dele. Ai daquele que diz que serve a ele e vai para a igreja e depois está lá no mundo escandalizando o nome dele, né? Ai daquele. Por isso que tem que ter a diferença, né? As escrituras dizem que é diferente o do mundo com o de Deus, o que serve a Deus, o que não serve, do ímpio e do justo. Hoje ninguém mais vê diferença porque hoje em dia está tudo misturado. Mas não é assim que a palavra prega. Tem que haver transformação. E só há se a doutrina for pregada. Se a doutrina não for pregada, não haverá. E pagará o preço tanto os que são responsáveis por pregar a doutrina e não pregam, como as pessoas que não têm acesso à doutrina porque não é pregada. Ou os que têm acesso à doutrina, mas não se deixam levar por ela, preferem fazer da sua vontade, né? Então, não adianta. É ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Seguir esse evangelho que está sendo pregado é ganhar o mundo inteiro e perder a alma, ou seja, é ir para o inferno dentro da igreja. O que Jesus não quer que aconteça,
né? Por isso é hora de se converter. É hora de deixar os maus caminhos. É hora de tomar uma atitude. Porque Deus não obriga ninguém a mudar. Você só vai mudar se você decidir mudar. Se você decidir, eu vou abandonar os vícios, eu vou abandonar a mentira, Deus ele te ajuda, mas Deus não te obriga. A decisão tem que partir de você. Decidir ser diferente, Deus ele vai te ajudar. Porque se você não decidir, Deus ele não vai te obrigar a nada. Eu mudei porque um dia eu decidi que era necessário, que eu queria e confessei que eu não conseguiria. Pedi ajuda ao Senhor e o Senhor ajudou. Mas a iniciativa de mudar veio de mim, né? Veio da minha vontade, de eu querer e Deus ele me ajudar. Porque se não quer de fato nunca vai mudar. E é necessário haver mudança. Porque Paulo fala que quem está em Cristo, quem está inscrito, Paulo fala que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ele está dizendo que é necessária mudança. Ele não está dizendo que permanecer em vós do mesmo jeito, nova criatura é. Mudou. Aquilo que foi passado, passou. É necessário haver mudança. Todas as pessoas que aceitaram Jesus nas Escrituras, elas mudaram. Elas não permaneceram do mesmo jeito, não. Madalena não se converteu a Jesus e foi continuar adulterando, sendo meretriz, não. Criou vergonha na cara e mudou. Zaqueu era ladrão, Mateus era ladrão. Quando eles aceitaram Jesus, eles abandonaram tudo aquilo que era desagradável a Deus. Paulo, ele também perseguia a igreja, né? Matava pessoas, prendia. Quando ele se converteu, ele largou tudo aquilo que era do mundo. Tudo aquilo que ele foi vendo que não agradava a Deus, ele foi mudando, né? Ele foi deixando para lá. Todos os que encontraram Jesus, eles mudaram, eles não permaneceram da mesma forma que eles eram. Como o evangelho que hoje está sendo pregado para atrair pessoas, né? Então é necessário mudança. Porque o Senhor, ele está voltando. E não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Trocar o que é passageiro, trocar o que é eterno pelo que é passageiro, né? Não vale a pena ir para o inferno dentro da igreja. Vale a pena estar nela, mudar, para quando Jesus voltar, nós ir morar com ele. É isso que vale a pena. E é necessário renúncia, né? Renunciar às coisas do mundo, aquilo que não agrada a Deus. Porque Jesus mesmo disse que tem que haver renúncia. E hoje em dia ninguém quer mais renunciar a nada. E estão dizendo que estão sendo salvos. Como que eu vou ser salvo se eu não renuncio à mentira, o adultério, a idolatria, a feitiçaria, se eu não deixo nada do que Deus disse que é para mim deixar para servir a Ele, né? Como é que eu vou ser salvo? Tem que haver mudança, tem que abrir mão, como Jesus mesmo abriu mão da sua glória para vir aqui se submeter à vontade de Deus, para dar o exemplo, né? Ele abriu mão de tudo aquilo que era desagradável a Deus. Até das riquezas oferecidas ao diabo ele abriu mão para nos dar o exemplo, né? Então, falta de exemplo nas escrituras aqui não falta. Porque tem os exemplos deixados pelos profetas, tem o exemplo deixado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e tem os exemplos deixados pelos apóstolos e por todos os cristãos da igreja primitiva, né? Então, tá aí. É necessário haver mudança, porque Jesus está voltando.